Agora começou a mulher. Tempo, duas horas, 3. Achei que tinha um limite. Esse telefone era aqui na mão, né? Boa noite a todos. Primeira sessão ordinária de 2021. Quero dar as boas-vindas a todos os vereadores eleitos, aos novos da casa. Tá? Quero me colocar à disposição, minha e toda a mesa diretora, também aos vereadores reeleitos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores. Ailson Aparecido Rodrigues Ferreira. Edson Marcelo Santos. Presente. Francis Luiz da Silva. Presente. Gerson Marcial Roberto. Presente. Haroldo Lousada de Magalhães Viana. Presente. Henri César dos Santos. Presente. José Paulo Rodrigues. Presente. Márcia Maria Bento. Presente. Manuel dos Santos. Presente. Paulo Atair Lago. Presente. Ramos Aparecido Marinho. Sérgio Marques Pereira. Walter de Souza Vieira. Havendo quórum suficiente, dou por aberto o trabalho da primeira sessão ordinária de 2020 sobre a proteção de vida. Como é de costume, peço a todos presentes para juntos rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Presidente, gostaria de pedir a palavra, por questão de ordem, para pedir que fosse incluso na pauta o projeto de lei 001/2020 para apressar, apesar de ter por aqui chegado na data, me parece muito relevante e de interesse público, requer ainda que seja analisado por regime de urgência especial e dispensa parecer das comissões permanentes, conforme permissivo constante no regimento interno da Casa Legislativa.
consulta o plenário a pedido de inclusão do projeto 001, 5 de janeiro de 2021. Os vereadores que concordam com a inclusão do projeto permaneçam como se encontram. Aprovada a inclusão. Aprovado. Estando o requerimento de urgência já elaborado, passaremos à discussão do requerimento de urgência, já com o projeto 001 incluso para votação. Ninguém querendo discutir? Pedir para o secretário ler o projeto. Na qualidade de prefeito municipal de Pitangueiras, do Estado de São Paulo, venho por meio deste encaminhar para apreciação da Casa de Leis o incluso projeto de lei 001 de 5 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 272.547,80, bem como exposição de motivo do mesmo. Solicito ao TROCIM a apreciação do presidente do presente projeto com a devida urgência especial, certo de poder contar com vossa atenção. Desde já agradeço, aproveitando para renovar os préstimos de estima e consideração. Projeto de Lei 001 de 5 de janeiro de 2021 dispõe a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 272.547,80. O prefeito municipal de Pitangueiras, no uso das atribuições que lhes conferidas por lei, encaminha a apreciação da Câmara Municipal de Pitangueiras o seguinte projeto. Artigo 1. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir na contadoria um crédito adicional especial no valor de R$ 272.547,80. Equipamento de material permanente, o valor de 20 mil, serão destinados ao Executivo, à Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e à Gestão Ambiental. Serviços terceiros, pessoas jurídicas, um crédito no valor de R$ 143.333,41, destinado à Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e Departamento de Saneamento Básico. Equipamento e material permanente, o valor de 20 mil, serão destinados à Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças. Elemento da despesa, um valor de 40 mil. Equipamento de material permanente serão destinados à Secretaria Municipal de Administração e Administração Geral. Equipamento e material permanente, no valor de R$ 39.214,39 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Infraestrutura Urbana. Equipamento de material permanente, no valor de R$ 10.000 para a Diretoria Administrativa de Ibitiúba, Departamento de Administração de Ibitiúba. Artigo 2. Constitui recurso para atendimento no artigo 1, a anulação parcial e total das seguintes dotação orçamentária. Conclui recurso para atendimento do disposto no artigo 1º, superávit de arrecadação dos recursos advindos no valor de R$ 129.214,39 e da Lei Candim no valor de R$ 143.333,41, referente ao ano de 2019 e 2020, respectivamente. Fica alterada a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, do exercício de 2021 para o mesmo molde conforme descrito no artigo 1 desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pitangueiras,
18 de fevereiro de 2020, Marco Aurélio Soriano, prefeito. É necessária a abertura de crédito adicional especial para a criação de ficha para aquisição de material permanente das secretarias: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Diretoria Administrativa de Ibitiúba. Inclui recursos para pagamento de energia das bombas de captação de água dos postos artesianos do município. Respeitosamente, Marco Aurélio Soriano, prefeito. Em discussão o projeto. Quem querer discutir, passaremos à votação. Primeiro a votar é o vereador Ailson. Edson. Preto. Haroldo. Favorável. Henry. José Paulo. Manuel. Márcia Bento. Sim. Paula Taíde. Palminho. Mineirinho. Walter. Aprovado. Como é a primeira sessão ordinária do ano, normalmente em janeiro é o recesso. Só que na primeira legislatura, primeiro ano de uma legislatura, não tem recesso. Então, só chegou na casa esse projeto. Então, a gente vai passar agora do tema livre. Primeiro a falar é o Ailson. Edson. Preto. Trans. Boa noite a todos. Primeira sessão de 2021. Fico feliz, casa cheia, e espero que em todas as sessões nós tenhamos um público assim. Boa noite, senhor secretário, a toda a mesa diretora, a todos os vereadores, a todos que nos assistem pela parte da Câmara Municipal, pelo programa do DONI, enfim, a todos. Eu queria, de coração mesmo, desejar boas-vindas a todos os vereadores eleitos, que tenham sucesso no mandato e que todas as discussões dessa casa sejam sempre em prol da população. Agradeço imensamente a todos os votos que me conduziram a ser presidente, a toda a mesa diretora. Não tem palavras, a confiança. Gestão passada fui segundo secretário, primeiro secretário e vice-presidente, e agora no meu segundo mandato, no primeiro ano, já sendo presidente. Reafirmo meu compromisso, que fiz no meu discurso de posse no dia 1º, que nós teremos uma Câmara forte, independente e sem a influência do Executivo. E assim tem que ser. São poderes que caminham juntos. A Câmara dá toda a governabilidade para a administração, assim vai ser. Só que ela tem que ser independente. Nós estamos ouvindo muito isso agora na Câmara dos Deputados, que antecede a votação para presidente da Câmara lá. Nós estamos ouvindo muito isso, Câmara independente. Câmara independente. Eu acho que é necessário, tem que haver um legislativo independente.
vereadores que nós montaremos as comissões e se algum vereador se interessar em participar de alguma, pode fazer o requerimento que nós vamos tentar, da maneira que tem que ser feita, de acordo com a proporcionalidade, nós vamos montar essas comissões de acordo, tentar fazer com que, de acordo com o que cada vereador quiser participar. Por exemplo, educação, a vereadora Márcia tem que estar lá por ser professora, e se alguém se interessar por alguma outra área, pode solicitar que nós vamos tentar montar da melhor maneira possível. Por hoje é só, contamos com vocês também nas outras sessões, temos esse ano projetos importantes para deliberar e a participação da população é de suma importância. Boa noite a todos e contem sempre comigo. Um abraço. Haroldo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, novos pares, público presente. Como o Francis disse, para nós trazermos a população, nada melhor do que um bom trabalho. Mas eu acho que as esperanças são renovadas. Então, já estou vendo uma casa cheia. Espero de coração, presidente, que a gente possa distribuir senha aí para o pessoal entrar aí. Porque com certeza faremos grandes legislaturas, não só a minha, mas de vocês também, se a gente estiver junto conosco, o povo. Eu costumo dizer que o mandato não é nosso, o mandato é da população. E a gente tem grande responsabilidade sobre essa confiança que nos foi depositada. Eu queria aqui usar o tema livre para agradecer os 618 votos que a mim foi conferido. Agradecer Ibitiúva pela escolha não só minha, mas de um parceiro de partido, Edson, onde vai somar muito essa nossa parceria aqui na casa, com relação ao interesse de Ibitiúva e também de Pitangueiras. Vai somar muito do ponto de vista da união, no sentido de que a gente está pensando num bem coletivo. A gente não tem a vaidade de querer algo para mim ou para você, a gente está pensando num bem coletivo. Por mais que venha pancadas, que a gente às vezes fique um pouco sentido com isso, cabeça erguida, bola para frente, porque foi por isso que nós tivemos a confiança do povo, para a gente ter serenidade, sabedoria e fazer por onde. Ontem, eu tive já aqui na casa atribuindo algumas coisas que o presidente junto aí, a gente tomou já algumas decisões. Peço desculpa ao público pela falta ainda está bem vazia, não será assim, tenho certeza disso. Alguns debates a gente vai ter aqui na casa, mas por ser uma iniciação, não tenho recesso, tem um único projeto do executivo, os vereadores aqui ainda não têm nenhum projeto para colocar na pauta, às vezes até tem, mas não teve tempo hábil já de entrar na primeira sessão, então vai ser uma sessão curta. Então eu vou aproveitar o tema livre aqui já para colocar algumas situações que a gente já está vivenciando. Ontem estivemos presentes o presidente, o vice-presidente também de dinheiro em algumas obras do município aí, inclusive nas obras de Ibitiúva. Não vou trazer nenhum parecer ainda, porque nós fomos bem recebidos na infraestrutura, fomos bem recebidos na obra, e a gente está acompanhando. Vai ser assim, para que o executivo tenha a convicção que hoje vai ter os fiscais, vai ter aquelas pessoas que vão acompanhar, que vai externar tudo que tem de positivo, mas principalmente de negativo. Então, que o executivo tenha essa consciência. A gente ouviu já alguns funcionários públicos, a gente está analisando tudo com muita sabedoria, para que a gente possa dar voz ao funcionário público também. Nós somos
do Legislativo com o Executivo, não só para a população em geral, mas principalmente para o funcionário público, que é uma engrenagem principal do que envolve todo o município. A gente fala de população sem funcionário público, não tem a máquina funcionando. Então a gente vai ser firme no sentido de defender essa bandeira. Hoje, pela manhã, fui pego de surpresa já com alguns comentários de que existe um posicionamento da Haroldim já a favor ou contra. Eu escutei os dois lados. O Haroldo é independente. O Haroldo não tem posicionamento com relação ao prefeito ou a algum grupo de vereadores. O Haroldo tem um único direcionamento, e é o povo, é o interesse público. Então, para aqueles que querem colocar o meu nome aí em algum direcionamento, eu peço desculpa. Vocês vão ver qual será a minha postura no decorrer do tempo. Mas vai ser sempre a favor do povo. Pode vocês verem eu aqui agradecendo, aplaudindo o prefeito, ou pode vocês verem eu aqui em um debate diferente contra algum posicionamento ou não do prefeito. Então eu quero que vocês tenham esse discernimento, tanto a casa quanto o público. No início eu agradeci a imprensa, o Doni, obrigado por estar cobrindo, dando visibilidade e transparência para o nosso trabalho. E é isso aí, vai ser dessa forma, sempre. E espero que haja um entendimento no sentido, às vezes, de respeitar o posicionamento, não só de uma base do prefeito, ou dos próprios aliados nossos que compõem a mesa. Eu quero independência do meu mandato, assim, coisas externas não vai mudar ou dar outro direcionamento ao meu foco. Eu tenho convicção que eu preciso trazer isso para cá e dar foco ao meu entendimento. Hoje também fui indagado com relação à disponibilidade. Hoje tínhamos sessão e por conta de eu ter um cronograma dentro da minha atividade profissional, eu estive ausente na casa hoje, mas vim bem cedinho aqui com o presidente para ver de que forma nós iríamos conduzir, tinha algum projeto na casa. Não vou ter problema com disponibilidade, não. Eu estarei à disposição da casa, presidente, da hora que ela abrir até a hora que ela fechar. Tem uma atividade paralela? Tem. Já me policiei no sentido de horário para que lá eu possa atender. Hoje a minha prioridade é o meu mandato. Hoje a minha prioridade é isso que eu coloquei à disposição da população. Meu mandato é prioridade. Se eu achar que o meu serviço está influenciando de forma negativa dentro do meu mandato, eu renuncio à minha vida profissional para seguir a vida política. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Bem, boa noite a todos e, em modo especial, ao nosso presidente. Em nome dele, uma boa noite a todos os meus amigos aqui, vereadores. Um sucesso, um bom mandato a todos, né? A nós, novos, aqui, mas com vontade e com muita força e garra para a gente conduzir esses 4 anos. E aos nossos amigos aqui também reeleito dessa casa. Agradecer a presença muito importante aqui da minha mãe, dos meus amigos que me acompanham, que estão hoje aqui prestigiando a nossa primeira sessão. Esses amigos que estão comigo desde lá do que o pessoal fala, né? Nossa, mas você tem suas atividades, tudo, você vai? Vamos, estamos junto com vocês. Então eu agradeço vocês. Não vou citar nomes, porque no plenário eu conheço praticamente todos. Então seria injusto em citar nomes de uns aos outros.
agradecendo também os 321 votos que eu tive, votos esses conquistados da mais pura concorrência entre os demais, né? Nós estávamos aí com mais de 135 candidatos, né? Tomando um pouquinho o que o Haroldo falou, uma das campanhas mais baratas foi a minha, junto com o Eles Planou. Isso vocês podem olhar no site da Transparência. Foram 321 pessoas que acreditam em mim, acreditam que o novo vai fazer mudança, que vai olhar pelo povo de Pitangueiras e Bitiúva, que o arquiteto que segue as obras particulares vai fiscalizar as obras públicas, como nós fizemos isso ontem. Teve alguns murmúrios, né? As obras de Bitiúva, como que tá, nós chegamos aqui, estava totalmente isso em alta. Aí nós, ontem, com o presidente, com o Haroldo, com a Márcia ali online com a gente, o que estava acontecendo, e aí nós fomos até lá. Antes fomos na Secretaria de Obras, a casa que eu estive lá por 6 anos, então eu conheço, todos os vereadores têm as portas abertas de lá. Eu, um carinho mais especial, porque estive por lá por praticamente 7 anos e à frente da pasta durante 4 anos. Fomos atendidos pela recepção, todo mundo muito feliz e falando, nossa, hoje, primeiro dia, vocês estão aqui, sentimos firmeza com vocês, mas gostaríamos que vocês não nos abandonassem, que durante os 4 anos vocês continuassem nessa fiscalização, não podemos falar e julgar, falar assim, não, está errado. A Secretaria de Obras é massacrada. Existe lá um engenheiro que toma conta das planilhas de obra. E você fazer um orçamento para uma obra pública é muito mais difícil do que uma obra particular. Obra particular, o engenheiro vai numa loja, compra, escolhe. Obra pública não, nós temos que obedecer uma tabela que impõe um valor. Não é o engenheiro, o prefeito que impõe o valor da obra. Então, existe uma tabela a seguir. E a obra de Bitiúva estava em alta, né? Mas deve ser porque nós temos agora 2 vereadores, né, de Bitiúva e também a imprensa. Agradeço ao Doni, está aqui com a gente também. E aí, antes de qualquer coisa, como o Haroldo disse, nós fomos, ouvimos os engenheiros, fomos até a obra, muito bem recebido pelo pessoal da obra. A obra não está paralisada, a obra tinha funcionários, passamos por lá e ainda no decorrer da próxima sessão nós vamos passar mais detalhes dessa obra. E voltando à parte pública, né, a Secretaria de Obras nos recebeu muito bem. Uma casa que todos da sala vieram nos cumprimentar. Nós temos carta branca em todas, mas eu, como arquiteto urbanista, vou estar mais à frente, junto com meus amigos, com o Anderson, com a Mariela, com os engenheiros de fora, que está lá concursado. E por quê? Eu tenho que ouvir, eu não posso falar, eu participei de lá, eu participei da secretaria. Então eu tenho que ter, como se diz, saber o que eu falo, o que está acontecendo. Aí nós, né, todo mundo falou, não, vamos até lá, vamos acalmar os ânimos e vamos lá dar uma olhada, ver. Ouvimos engenheiros, a obra está com as medições em ordem, com 51% das obras concluídas, então não acabou o dinheiro, a obra está em andamento, e aí depois nós vamos passar mais alguns detalhes, alguma conclusão a mais que está em andamento lá. E colocar aqui à disposição do povo, né? Nós estamos aí, o pessoal às vezes fala, você é meio difícil o acesso, demora para responder, como a Márcia falou nas redes sociais. Porque, né, em inúmeras, temos outros afazeres, mas nós estamos aí. Vamos fazer, vamos
responder, colocando aí à disposição de todos. E vamos, se Deus quiser, nós vamos fazer aí os 4 anos de mandato assim e provar para a população que houve a renovação, que mudou e que a Câmara, eu acredito que dentro de um ano na Câmara em si, no prédio, né, vocês já vão sentir a diferença na cidade quando passar por aqui, tá bom? Um abraço, boa noite a todos e meu presidente, meu secretário, Márcia, nós vamos gastar um pouquinho de dinheiro da Câmara para melhorar esse prédio aqui, tá bom? Ah, passou da hora. Uma vergonha. José Paulo. Márcia. Boa noite a todos. Muito bom ver a casa cheia. Boa noite, imprensa, quem nos acompanha aí no Facebook, meus nobres colegas, boas-vindas aos que estão aqui. Boa noite ao nosso presidente, secretário Haroldo. É muito bom estar junto com ele, muito bom fazer parte dessa mesa dinâmica que tem essa ânsia, né, de fazer algo diferente, fazer a diferença por Pitangueiras. Muito obrigada e boa noite para vocês. Bom, como já é o protocolo, né, a Márcia quase sempre usa a tribuna, mas eu tentarei ser breve. Hoje é um diálogo mais de abertura dos nossos trabalhos, posicionamento da gente. Às vezes vem aquele questionamento, né, é oposição, é base, e reiterando aí o que o Haroldo disse, nós temos uma responsabilidade com aqueles que votaram na gente, né? E quem votou na gente, tem pessoas que apoiam a administração, tem pessoas que não apoiam. Na verdade, não é base ou oposição, na verdade é aquilo que é o bem, né? Que é o certo, que é o correto. Então esse é o meu posicionamento, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. E sempre foi assim. É óbvio que no outro mandato eu tinha uma proximidade maior em relação à administração, mas nunca deixei de fazer o meu papel de questionar, de querer saber, de apontar, e esse trabalho, né, de fiscalização, assim como os meus amigos estiveram na Secretaria, né, de Obras e tantas outras. No outro mandato também sempre estive, não pude com eles, agradeço a UN pelas informações que foi passando. Eu tive um problema familiar que eu precisei resolver, e durante o dia, né, como o Haroldo disse, da questão da disponibilidade. Todos aqui sabem, eu sou diretora de escola, e é uma profissão diferente que não dá para a gente abrir mão de tipo falar assim, olha, eu vou deixar de ser diretora para ser vereadora, né? Quando não há incompatibilidade de horário, assim como o Zé Paulo. O Zé Paulo também é funcionário público, né, Zé Paulo? Sim. E quando não há incompatibilidade de horário, a gente não pode deixar de exercer o mandato. Então eu tenho que exercer a direção de escola. Sou muito Caxias para cumprir horário, as pessoas sabem disso. Eu prefiro passar 15 minutos, meia hora, do que faltar tempo de serviço. Então, sou muito Caxias. Então, em determinados horários que eu estou trabalhando na Escola Mário Rocinho, eu sou a diretora Márcia da Escola Mário Rocinho. Não poderei, por isso que às vezes a pessoa manda alguma coisa lá no Face e tal, eu não respondo. Quando eu chego na minha casa, que não é horário de trabalho da Mário Rocinho, eu trabalho 8 horas dia, certo? Isso é obrigatório, não pode ser menos que isso. Tudo que é fora isso, eu vou responder, vou resolver. Tem os dias que a gente trabalha, às vezes dia de HTPC, nesse janeiro ainda não tem os HTPCs, mas quando tiver os HTPCs noturnos, então a gente tem um horário diurno também. Então sempre
tentando aí conciliar. Não posso deixar a Mário Rocinho, porque se eu deixar a minha vida e outra, a gente precisa ter, né, o vereador tem que ter o pé no chão. Ou a gente chama, né, no chão de fábrica, porque se eu entendo, né, e quero entender mais de educação, eu tenho que estar com o pé na escola, estar com professores, com pais, com os alunos, vivendo o que faz parte da educação e também, claro, das outras secretarias. Disposta ao diálogo, eu acho que o diálogo é a melhor coisa. O diálogo e o olho no olho, a gente falar olhando nos olhos, eu acho que isso é muito importante, né? Então, estou à disposição como sempre estive. Acho que a gente aqui sempre trabalhou numa equipe, né, os que já passaram por aqui, salve aí o meu amigo que está presente. Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer o melhor para a população. Então, estou disposta ao diálogo e o meu posicionamento é aquilo que é correto. É isso que tem que ser. Passando agora já para o mesmo, que eu não fui nenhuma visita, mas as demandas chegam até a gente, né? As demandas chegam. Então, eu vou falar de duas demandas. Vou falar da saúde e da educação, que é aquilo que não dá para a gente, né, não falar numa tribuna quando já estamos aí planejando, né, uma volta às aulas. Em relação à saúde, eu quero parabenizar, e até parabenizar o Haroldo e o Edson, né, que estiveram presentes, parabenizar agora, né, de nós termos médico 24 horas em Ibitiúba, mesmo que de períodos, né, ainda não é aquilo que é o que é esperado, né, mas já parabenizar aquilo que está sendo feito, mas colocar também outro contexto, né? Então a gente parabeniza, mas a gente também tem que apontar, né, as necessidades, não só, sou muito assim, a gente tem que colocar o que avançou, mas o que falta, né? Como já foi colocado aí, o que falta avançar, e não é só em tempo, né, ter todos os dias, mas também, quando a gente fala de saúde, de pronto atendimento, que é o PA, não é só o médico, é necessário também que se tenha os equipamentos. É como dar para um professor, vamos fazer aí uma metáfora, né? Dar um professor uma lousa, mas não dá o giz. Será que ele vai conseguir dar uma boa aula? E a mesma coisa, um médico, né, está presente, mas ter os equipamentos. Então é necessário que tenha em Ibitiúba também, não só o médico, então a população também tem que saber disso, né? Os novos vereadores de lá acompanhar, porque é necessário que tenha no PA todos os equipamentos, porque senão acaba até sendo algo ruim para a população. Então, que a Secretaria da Saúde, isso já a gente até já colocou em outros momentos, um desfibrilador, porque se uma pessoa tem um ataque cardíaco, se não tiver um desfibrilador, o médico não consegue fazer nada, né? Isso, reverte. Então, que também, além disso, que possa, né, ter os equipamentos. Então, esse é um pedido, nós fizemos no ano passado, junto com a devolução, a Câmara devolveu no ano passado, esses dias, né, 456 mil, né, Valdeir? 457 mil reais, que foram economias, né, da mesa diretora, e esse dinheiro retornou. Claro que ele vai para o bolo, a gente sabe que ele vai para o bolo, mas aí seria um recurso, porque se é um recurso que chegou a maior, é o caso desse projeto de hoje. Se a gente olhar lá, esse projeto de hoje que foi aprovado é um projeto de superávit, ou seja, coisas que chegaram, dinheiro a mais. Mesma coisa, se a Câmara devolveu, então é algo que não estava contando no orçamento. Então, que o prefeito, a Secretaria da Saúde, possa aplicar na saúde em Ibitiúba, que além de ter, né, a parte de recursos humanos, que é a questão do médico 24 horas, mas que tenha um pronto atendimento com todas as condições para o atendimento. Tá? E não só os fins de semana, todos os dias, porque ninguém escolhe o horário, né, de ficar durante. E aproveito também para colocar, não sei como que está Edson e Haroldo, o carro
Saúde da Família, o ESF? Você sabe como está? Você está vendo ainda? Não estou sabendo, mas a gente vai... Isso, porque desde o ano passado era um pedido, né, que tenham, porque a Saúde da Família faz as visitas, tem o pessoal do horto que precisa, que às vezes passa por um atendimento, precisa ser levado, e o carro tinha até a própria Ana Celeste, conversei com ela no ano passado, ela pediu para que nós pudéssemos indicar como uma emenda impositiva, mas as emendas impositivas já estavam, já não tinha como mais mexer, elas já estavam prontas, né? Então, esse recurso também, porque esses são 457 mil, pode ser que seja para comprar um carro, né? Isso, claro que é decisão do executivo. Então, fica aqui o meu registro desses, né, do que chegou já para a gente, e essa demanda que a gente está aí, eu já fiz uma indicação, fiz um levantamento para que possa ser feito, tá? Bom, em relação à educação, eu gostaria de colocar, assim, uma preocupação. A gente tem dialogado, eu sei que em relação aí a volta às aulas, hoje o Francis mesmo, né, Francis, a gente no corredor conversando a respeito das voltas às aulas, é uma preocupação dos pais, dos professores, em nível municipal, em nível estadual. E no município de Pitangueiras, o que nos preocupa é que teve um decreto, né? Esse decreto foi no dia 30 de 12, o decreto 4.393, que suspende as atividades de teletrabalho. E aí muitos professores me ligaram, né, preocupados. O que é o teletrabalho? É aquele trabalho que o professor faz de casa, né? Então, quando os filhos não estavam indo às aulas, não estavam presencialmente, mas os pais sabem que, né, a grande maioria estava virtualmente. Quantos pais aí não orientou os filhos em relação à leitura, em relação a uma conta, em relação a uma atividade, até atividade de inglês, eu acompanhei nos grupos da Mário assim. Então os professores trabalharam, nenhum professor ficou em casa, né, de papo pro ar, eles trabalharam. E agora, com essa suspensão das atividades de teletrabalho, há uma preocupação. Por que é uma preocupação? Porque o próprio MEC, né, e o próprio Comitê de Pitangueiras, esse retorno tem que ter um ensino que mistura o presencial junto com o teletrabalho. Porque não dá para colocar todos os alunos ao mesmo tempo, né? Não pode ter aglomeração. A gente já sabe que as crianças não transmitem tanto, né, o vírus, não pegam, né? Aliás, elas transmitem, elas não pegam. É muito difícil elas desenvolverem a doença. Vocês podem perceber que é difícil a gente ver que uma criança testou positivo, são poucas. O percentual é bem menor. Quanto menor a criança, menor a probabilidade dela testar positivo. A Secretaria da Educação, em parceria com a Saúde, está fazendo um inquérito, tanto com alunos como com professores, para começar o retorno às aulas, mas há uma preocupação muito grande. Os professores estão muito preocupados de como que vai ser isso. Então, acho que o prefeito ligou, né, Francis, para você, dizendo que vai marcar, né, vai mandar um plano, né? E o que eu gostaria de colocar aqui, trazer para essa casa, para os nobres colegas, que a gente precisa de diálogo, né? Então, assim, nós, a gente está aqui para representar os professores, eles estão preocupados. Então, a Secretaria da Educação, nós precisamos participar, claro, porque nós somos, né, a voz, nós fomos votados, todos aqui receberam votos de professores, mas é preciso diálogo. Então eu peço, né, aqui para os nobres colegas, né, e aqueles que têm mais proximidade, nós precisamos de diálogo. Os professores, a Secretaria da Educação precisa se comunicar, tá? Precisa se comunicar com os professores, porque e os próprios pais também, porque o retorno está muito próximo. 1º de fevereiro está muito próximo. E aí, né, nós recebemos, os recursos que nós recebemos até hoje para compra de equipamento foi pequeno. O governo federal enviou, eu vou dizer assim, tem uma escola de 500
dos alunos recebeu R$4.000. O que é R$4.000? Para comprar máscara, as viseiras, para comprar álcool gel, para comprar papel toalha, para comprar sabonete líquido, para tornar as salas arejadas, porque a maioria das salas são vitrôs, assim, esses estreitos que não circula ar. Então, isso é responsabilidade nossa e nós precisamos exigir diálogo. A Secretaria da Educação tem que ter diálogo para que tenha segurança, pais e professores, porque eu fui muito procurada por professores que estão preocupados, porque quando o decreto ele suspende o teletrabalho, então significa que todo mundo vai ter que dar aula presencial, não tem o teletrabalho. Então, acho que nesse decreto precisa ter um artigo, né, que coloca a especificidade da educação. E ainda, né, dá essas condições. O governo estadual deu aí chip para os professores, né, com 5 GB, apesar que tem alguns, né, que ainda não conseguiram, mas a gente precisa também de condições porque a pandemia não acabou. A pandemia continua e tomara que venha a vacina. Mas a gente estaria caminhando, mas não sabemos o país que nós estamos, então não vai ser tão rápido. E já para terminar, eu quero terminar, né, com uma questão aqui. Eu estou vendo que tem até colegas que foram candidatos, vereadores, e hoje, olhando, eu gosto, né, sempre de ficar olhando as licitações, porque a gente tem que fazer o papel de fiscalização. Então, seja licitações, aquilo que foi pago, portarias, decretos. Eu geralmente, uma vez por semana, eu olho o site de transparência e faço toda a relação, né, para saber o que está acontecendo, porque o site de transparência é a comunicação do executivo, do legislativo com a população. E a gente representa, a população tem que buscar informação. E eu me surpreendi com uma portaria de um processo administrativo contra uma pessoa, né, um funcionário público, que está aqui, né, um funcionário público, e fiquei assim, pensando, e esse funcionário público, ele foi candidato com a gente. E aí eu me coloco, porque quem é funcionário público, fica, né, a gente prestou um concurso, a gente tem uma história, né, não é um dia de cargo, né, a gente tem uma história, a gente tem uma profissão. E nós não podemos, por ser funcionário público, ter que ser sempre a favor de quem está no poder. Né? Então, esse engenheiro, vou citar o nome, o Anderson Alexandre, ele está recebendo, ele foi candidato, todo mundo sabe que foi candidato, usou o seu direito, porque é um direito democrático, a gente se posicionar, como eu também exerci o meu direito democrático de me posicionar. Isso é um direito, nós vivemos numa democracia. E a democracia, o motor dela é a insatisfação, ou mesmo o apontamento. Quando tem uma reclamação, a reclamação não é pessoal. Não estou reclamando contra o João, o Joaquim, o José. A reclamação é aquilo que, se todo mundo falar amém, todo mundo fica, ai, que maravilhoso, bate palma, todo mundo batendo palma, a coisa não vai. A coisa justamente anda quando tem alguém que aponta, e não é só um ou outro, e assim anda, é assim que funciona a democracia. Senão a gente estaria ainda lá no período dos reis, né? E todos os outros ficavam lá, né, batendo palma pro rei. E às vezes, né, então eu gostaria assim, de colocar aqui, espero que não seja perseguição, porque é muito assim, evidente um candidato a vereador que foi, né, contrário à administração, e a portaria número 1 da prefeitura, primeira portaria do ano, seja para abrir um processo administrativo, né, de um funcionário que tem, ao meu ver, e quem já trabalhou com ele, tem o seu histórico. Então, que não seja perseguição. E essa casa tem que estar atenta a isso. Eu peço aos nobres vereadores, porque porque assim, quem é funcionário público passa muitas responsabilidades por ele.
E aí, então, se todo funcionário público, aqui a gente tem mais, agora nós temos, né, que é funcionário público, Walter Leves, é o nome, Walter Leves, é Walter Leves, é isso? Isso, Walter Leves, Walter. Temos aí o Walter, o Zé Paulo, eu, só isso, só, né? Nós temos direito, nós temos posicionamento, como outros funcionários têm direito de se candidatarem, ser contra ou ser a favor. Então, que não seja percepção. Lá é um processo de um requerimento de 2017. Se é uma coisa de 2017, agora em 2020, não sabe, me tirou muito mal. Conversei com ele, foi assim bem rápido, porque foi no final da tarde. Ele falou assim que algo que ele não autorizou, e está lá que ele autorizou, quer dizer, um projeto que ele nem autorizou, que não teve, e não é função dele como engenheiro fiscalizar se está com alvará ou não, é quem, eu acho que aqui o Henrique deve saber, é quem, né, é da parte da fiscalização, quem faz a fiscalização se uma obra está com alvará ou não, é quem é da parte da fiscalização, e isso da fiscalização... Ou o conselho, né? Sim. Mas que não vem ao caso. Isso, quem é dessa comissão, já tem lá a comissão instaurada, porque, gente, o processo administrativo expõe o nome da pessoa, sabe? Expõe, tira os ânimos, não é legal. Eu já passei por isso, não é legal, a gente se sente mal, sabe? A gente se sente mal, e quando eu passei eu não tinha certeza, não tinha, então assim, não é certo porque alguém se posiciona politicamente, seja contra ou a favor, receber. Então, espero que não seja. Espero, porque é muito, digamos assim, se pensar, né, na primeira portaria do ano, de quem foi candidato, isso daí é um desrespeito com a democracia. Porque a democracia, para ela continuar, as pessoas têm que ter direito de se candidatarem, de se posicionarem, de ser a favor ou de ser contra. Então, coloco aqui a minha disposição, me coloco à disposição, tá? Como vereadora, como funcionária pública, me coloco à disposição e nos procure. Não vamos aceitar que seja perseguição. Não vamos aceitar. Isso não pode acontecer. Tá? A democracia tem que ser respeitada. Não estamos mais na época da aristocracia, que tínhamos que bater. Nós não vivemos nessa época. Nós não estamos num país aristocrático, que tem que bater palmas para o rei. Nós estamos, quando a gente fala que tem alguma coisa que precisa ser feita, não é para falar não. E é isso. Desculpa por ter... Vereador, da parte... Claro. A gente assistindo o discurso aí, vale ressalvar que não só funcionários públicos que se deixaram à disposição de serem candidatos, mas qualquer pessoa que de alguma forma esteja sofrendo algum tipo de perseguição, essa casa está aberta para a gente ouvir cada um de vocês e até mesmo, se possível for, deixo à disposição para a gente abrir uma CPI da perseguição. Com certeza. Então, a casa está atenta a isso, vai olhar com muita firmeza e muito carinho o funcionário público e saibam, tanto o funcionário público quanto o Poder Executivo, que nós vamos ser de forma imparcial e estar com certeza atento a isso. Eu quero externar isso e se houver, aproveitando a voz da imprensa, o público presente, que possam ter a certeza que essa casa está atenta a isso e está principalmente aberta, para que a gente possa, de alguma forma, abraçar uma situação que está aí de forma obscura. Eu agradeço, né, e tenho certeza que você falou uma coisa muito importante, que não é só o funcionário público, né, quem tem um comércio, porque é aquela velha história, né, para os amigos do rei tudo, né, para os outros a lei, não é por aí. Não é mais assim. Essa casa tem que coibir. Muito obrigada pela intervenção e é isso mesmo. Que se for necessário, né, que abra uma CPI, porque se isso for
uma perseguição, cabe uma improbidade a quem assinou. É uma improbidade, porque não pode ter perseguição. Muito obrigada a todos. Quero agradecer os que estão aqui presentes. Continuo, me coloco à disposição. A gente está aqui para trazer coisas boas, a gente está aqui para apontar aquilo que precisa ser feito, a gente está aqui para ser a voz da população. Quando a gente fala porque nos procurou, porque a gente fiscalizou. Então nós estamos aqui para ser a voz da população. Agradeço àqueles que acreditaram no meu trabalho, que possibilitaram para que hoje eu esteja aqui iniciando o meu segundo mandato. Agradeço a Deus por essa missão e vou cumpri-la com o maior zelo. Me coloco à disposição de todos e que vocês tenham uma boa noite, que nós sejamos aí protegidos e vamos ter um excelente mandato, tanto aqui como os meus novos colegas. Muito obrigada. Manuel? Paula tá aí. Robinho? Neri? Walter? Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres colegas, companheiros vereadores, público presente. É um prazer poder estar aqui nesse tema aberto, né? A princípio, diante dessa tribuna, como sempre, honrando ao Senhor e reconhecendo que Deus, Ele é o arquiteto de tudo isso, como eu disse na posse. Então eu louvo a Deus por esse momento e poder estar representando a população de Pitangueira. Então, para mim, é um grande prazer. Desde já quero agradecer a todos que confiaram em mim, né? Foram 704 votos. Sou grato a cada um pela confiança e vai o meu comprometimento de fazer um trabalho sério, um trabalho com muita dignidade, respeitando a cada um. E aqueles também que eu encontrei que, porventura, disse assim, ó, eu não votei em você, ó, eu torci por você. Então vai aí a minha gratidão também. Senhor presidente, eu fico muito honrado e feliz pela dinâmica da nossa conversa hoje, podemos conversar. E a princípio eu já quero me colocar à disposição da mesa, né, para a gente fazer um trabalho por excelência. Obviamente, há muitos comentários, a gente que vem no primeiro mandato, acontece muito aquelas conversas, né, de que um é base, o outro é contra, enfim. E a gente, se prender nisso, a gente esquece da população. Então nós somos a população, a voz da população. Quando falamos de democracia, nós estamos falando de igualdade e não de aplauso ou deixar de fazer aplauso. Nós estamos falando de trabalhar, unir em prol do povo. Isso é democracia, é um direito, é isonomia. Eu faço o que eu acho que é interessante com o meu direito então pauta nisso aí. E o pedido que eu faço aos nobres vereadores, amigos, colegas, que eu tive o prazer de trabalhar há algum tempo atrás, né, há 5 anos atrás, eu estive nessa casa como assessor legislativo, trabalhando, né, Haroldo? E eu me sinto honrado em hoje para compor esse grupo de pessoas, eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo seleto. Que Deus nos dê sabedoria a cada um de nós, aos que foram reeleitos, continuem trabalhando. Se foram reeleitos, é porque a população viu o interesse, viu a dedicação e por isso vos elegeram. E nós que estamos no primeiro pleito aí, no primeiro mandato, nós vamos nos esforçar também. Fica aqui o meu desejo, por mais que esteja começando agora, é que nós trabalhamos com harmonia. A harmonia é o que soa bem aos ouvidos. Quando a gente fala de um acorde musical, por exemplo, de harmonia, é algo que chega bem a outrem. Então, junto com o executivo, porque apesar, como a nobre vereadora Márcia disse, apesar de sermos independentes, presidente, há uma necessidade de unirmos para o bem comum, que é a população. Então, que isso seja latente em nossos corações e que nós nos dedicamos ao máximo em prol daqueles que confiaram em nós. Fica aqui
a minha disponibilidade, eu estou à disposição de todos, aqueles que estão vendo através das redes sociais também, né? Através da rede social, fica aqui a nossa doação. Estou à disposição sempre, tá bom? Também um detalhe só em relação a... Eu estava olhando aqui, em relação a esse crédito adicional especial. Depois eu preciso até analisar com cuidado, mas a nova vereadora tinha até comentado em relação ao carro da ESF, Estratégia de Saúde da Família, né? Que pode ser que haja uma indicação. Agora, não sei se é possível nesse primeiro ponto, porque talvez não foi indicado a Secretaria de Saúde. Agregou algumas outras secretarias, mas estava vendo a Secretaria da Saúde não está nessa pasta, certo? Depois a gente se... Mas fica aí a minha dedicação. Gente, à disposição sempre, que Deus e Cristo os abençoe sempre. Conte com o Alves de Madureira. Deus abençoe. Já comunico a todos que a próxima sessão ordinária, se não tiver necessidade de uma extraordinária, será dia 19, tá? 19 agora de janeiro. Todas as sessões são a primeira e a terceira, todas as primeiras e as terceiras terças-feiras. Tá? Nas próximas sessões já terão as indicações dos vereadores, os requerimentos, os projetos de lei. Vamos começar a trabalhar. Quero dizer também que na primeira conversa que eu tive com o prefeito na segunda-feira, no primeiro dia útil do ano, eu disse que todas as indicações e todos os requerimentos serão muito cobrados, porque nós temos nesta casa requerimentos, indicações que não foram respondidos faz muito tempo. E se precisar, nós vamos colocar aqui nesse telão, um painel com todas as indicações e requerimentos que deixaram de ser respondidos. Isso é um dever, isso é respeito a essa casa e principalmente a população. Então, que tenhamos sim a harmonia, mas que depende muito também da agilidade do executivo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Com certeza, desta casa eu me propus, como presidente, tá, a dar agilidade a todos os projetos de interesse da população. E como o Haroldo disse, numa parte que pediu a vereadora na questão de perseguição, essa casa tem sim o dever, tá, de apurar, e, se necessário, a abertura de uma CPI da perseguição, porque não é um caso, não é dois, não é três, são mais. Nós temos que analisar caso por caso. Nós não podemos permitir, como representantes da população, que funcionários sejam perseguidos. Isso é arcaico, isso é passado, isso não faz parte de uma política propositiva. Mas alguém? Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a primeira sessão ordinária de 2021. Muito obrigado.